Olá, amigos, bem-vindos ao Divã com Deus desta semana. Que prazer recebê-los aqui nesse lugar lindo que o Senhor preparou para nós. Que bom poder usar e respirar esse ar tão bom que o Senhor nos dá. Que bom poder ver as belezas que o Senhor criou. Que bom poder também sentir esse clima gostoso da nossa cidade e agradecer a Deus por tudo que Ele nos dá. O Senhor tem suprido as nossas necessidades e quando nós olhamos para a natureza, nós vemos como é maravilhoso o seu amor, quanto cuidado Ele tem por nós. E nós estamos aqui nesse cenário novo, onde nós podemos pensar daquilo que o Senhor tem feito, podemos refletir nas bênçãos, na palavra. E eu quero convidar você para ficar comigo nesse tempo, para que a gente possa continuar aquela conversa gostosa, aquele bate-papo gostoso que temos toda semana. Eu quero, antes de entrar no nosso assunto, agradecer cada um de vocês. Obrigada pela sua oração, obrigada pelo seu amor, obrigada pelo seu carinho, obrigada pelas suas palavras, obrigada por todas as coisas maravilhosas que você tem feito ao nosso favor. Eu sei que você ora por nós, eu sei que você manda recado para nós, eu sei que você está grato a Deus também e tem nos abençoado com as suas palavras, a mim e o meu marido, no Caminho, Verdade e Vida. Muito obrigada pelo seu carinho, obrigada mesmo. Continue orando por nós, nós precisamos muito da sua oração. Nesses dias nós temos pensado em algo que é muito importante para a nossa vida. Temos pensado em como nós podemos ir mais além. Nós cantamos um cântico muito interessante que diz: quero ir mais além, quero ir a mais, buscar-te muito mais profundo, muito mais além, ir além do véu. Mas como é ir muito mais além? Como é ir muito mais além com Deus? Como é ter profundidade na nossa própria vida pessoal? Como é ter profundidade de relacionamentos? Como é ter profundidade na nossa experiência de vida? Como é viver fora da mediocridade? Como é viver na profundidade e não na superficialidade? Nós queremos continuar esses assuntos, queremos continuar o nosso bate-papo, queremos continuar refletindo sobre essas coisas que nos fazem tão bem e nos fazem crescer como pessoas. Mas antes de voltarmos para o assunto, eu queria deixar uma pergunta. Como anda a sua vida? Tudo está bem organizado? Sua casa é organizada? Sua bolsa é organizada para as mulheres? Os armários dos homens estão bem organizados? Será que isso reflete alguma coisa na nossa vida? Bom, nós vamos voltar já para falar desse assunto. Agora, nós vamos adorar o Senhor e voltamos em instante. Não vá embora, chame o pessoal todo, porque hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre intimidade, superficialidade versus profundidade. Nós voltamos já já. Esse é o desejo do nosso coração, Senhor. Leva-me além, Senhor. Diga: render a Ti. Render a Ti adoração e derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar pra te dizer que estou apaixonado cada vez mais por Ti. Senhor, Tu és incomparável, Teu nome é maravilhoso. Oh, leva-me, leva-me, leva-me além.
o teu poder. Você pode estar se perguntando o que tem a ver uma bolsa desorganizada, um armário desorganizado, com viver em profundidade ou em superficialidade. Mas o que nós estamos querendo discutir hoje é sobre a experiência de ter uma vida diferente do que esse mundo está exigindo de cada um de nós. Viver uma vida em profundidade, ela tem algumas exigências e nós precisamos nos esforçar até mesmo para a gente tentar um novo estilo de vida, uma nova forma de viver, e nós precisamos fazer não só um esforço, mas precisamos de um investimento e nós precisamos de disciplina. Se nós pensarmos no mundo hoje, você conseguiria estar agora, nós estamos pelo ar, né? Pela TV, num lugar como esse, tranquilo, observando as árvores. Você tem tempo para isso? Com certeza não tem tempo. As pessoas não têm tempo para nada. As pessoas estão vivendo debaixo de pressão, debaixo da correria. Primeiro é a pressão de uma necessidade, não de uma necessidade essencial, mas uma necessidade ideológica contemporânea do ter. As pessoas precisam ter, elas precisam comprar. O lema da nossa sociedade é mais, mais e mais. As pessoas precisam ter marca, as pessoas precisam ter coisas para mostrar, as pessoas conseguem gastar o seu dinheiro, que é muito precioso, com objetos, com prazeres que muitas vezes são tão efêmeros, tão passageiros. Eu ouvi falar de uma pessoa que consegue usar uma bolsa de 14 mil reais. É muita coisa, faz a gente pensar, não é mesmo? E outros mais, e outros apelos mais que a nossa sociedade traz para que as pessoas gastem o seu dinheiro, coloquem o seu dinheiro, estão sempre trabalhando demais, estão sempre se exigindo demais, porque elas precisam competir também. Infelizmente é algo que as pessoas têm e que fazem com que elas fiquem constantemente ocupadas com 2, 3 empregos e angustiadas e muitas vezes sem dormir e pior, com muitos débitos. É porque elas precisam mostrar que possuem ou é um carro de marca, ou é uma calça de marca, ou é uma bolsa de marca. As pessoas estão tentando viver buscando e mostrando a aparência. E viver de aparência dá muito trabalho. As pessoas estão investindo a sua energia, estão gastando o seu tempo, a sua alegria, ficando doente. Não é? Quantas pessoas, o mal desse século, a depressão, o estresse, a perda da companhia, dos prazeres de estar com a família, o jantar junto, o almoçar juntos, coisas que tão simples, mas que têm se perdido, porque essa sociedade tem uma exigência maior de que as pessoas gastem. E não é só o gastar, é o fazer, é o investir, é o ter, é muito mais, e tem sido muito mais do que ser, muito mais do que viver. As pessoas estão buscando um prazer e uma realização naquilo que elas podem comprar. E isto nos leva para um outro lugar, isto vai nos levar para aquele lugar da desorganização. Quando nós falamos em buscar a Deus, em buscar uma vida mais profunda, quando nós falamos em buscar algo que nos faça viver fora da mediocridade, nós estamos pensando que, e talvez precisemos fazer muitas outras coisas, mas eu pensei em 4 situações, em 4 decisões que precisamos ter. A primeira delas nós vamos discutir hoje, e a primeira delas se chama colocar ordem no seu mundo particular. Agora sim, tem a ver com sua bolsa, tem a ver com seu guarda-roupa. Como está o seu mundo? A sua vida realmente, como ela está agora? Quando nós pensamos nesse mundo, o seu mundo particular, e quando eu penso como está agora, é exatamente como você está vivendo. Como é que você se organiza? Alguns anos atrás, eu era muito jovem, eu li um livro muito interessante chamado Ponha Ordem no Seu Mundo Interior. E esse livro falava de tempo, falava de organização, falava de como eu lido com os meus compromissos. Mas eu gostaria que nós pudéssemos pensar hoje também
o nosso mundo particular, como é que nós estamos lidando com ele? Quais os princípios que nós temos e colocamos nesse nosso mundo particular para viver? Quais são os nossos valores? Se os meus valores, se eu consigo ter valores muito mais leves, muito mais simples, muito mais tranquilos, eu vou ter uma vida mais tranquila. E quando eu falo de mundo interior, de mundo, organização particular, eu estou falando de algo que nós precisamos ter e é por isso que nós estamos nesse lugar. Nós precisamos ter simplicidade. Você já pensou nisso? Simplicidade fala de descomplicar as coisas. Viver com simplicidade ou buscar a simplicidade é algo que nós precisamos nos nossos dias. Quando nós falamos de descomplicar, é porque Deus fez tudo de uma forma muito simples, mas nós, os homens, é que complicamos. A palavra de Deus diz que Deus fez tudo muito bom, fez tudo muito maravilhoso e de uma forma muito simples, mas os homens entendem que é muito mais fácil, às vezes, complicarem todas as coisas do que simplesmente viverem segundo a palavra de Deus. Complicam os relacionamentos, complicam no seu trabalho, complicam as suas buscas. E algo que nós estamos pensando em viver a simplicidade, a decisão de buscar a simplicidade, eu gostaria que nós pudéssemos pensar na nossa própria vida, na nossa rotina de vida. Eu queria que você pensasse em quantas coisas você tem na sua casa que você não usa. Quantas coisas você já comprou, quantas coisas você já adquiriu que você nunca usou. Quando eu falei do guarda-roupa, eu pensei naquele guarda-roupa desarrumado, cheio de coisas acumuladas que você nem lembra que tem, que já envelheceram, que você nunca tirou e que estão lá. Muitas vezes isso reflete a nossa própria vida. E muitas vezes esse guarda-roupa desarrumado, cheio de tralhas que nós nunca tiramos, tem a ver com o nosso próprio coração. Os sentimentos que nós carregamos, as lembranças que nós trazemos, uma dor que nós não permitimos que ela saia de nós, porque passa pela necessidade do perdão, e nós guardamos isso, nós trazemos isso para dentro da nossa vida. Um outro sentimento que passa muitas vezes pelas pessoas é a ideia de que tem que acumular, tem que comprar porque vai faltar. Você conhece gente assim? Que acaba comprando uma porção de coisas. Eu me lembro de uma vez, eu conheci uma pessoa e ela esteve um tempo comigo para fazer alguns encontros de aconselhamento. E eu me lembro que ela tinha uma dificuldade muito grande com o cartão de crédito. E ela gastava muito dinheiro no supermercado. Ela comprava, a cada mês, ela comprava um dinheiro substancial de comida, e comida em quantidade que daria para 2, 3 famílias. E muitas vezes essa comida era estragada e jogava fora, e ela não conseguia consumir aquela comida dentro de um mês, até porque ela vivia só com mais uma pessoa em casa. E na conversa, nós estávamos pensando por quê, e ela tentando dizer por que ela não conseguia e estava muito endividada. E aí, quando nós estávamos orando, ela trouxe a lembrança, na verdade o Espírito Santo trouxe a lembrança dela, que ela tinha passado muita fome, que ela tinha tido uma infância muito difícil e que a sensação de que amanhã não ia ter, quando o pouco que tinha naquele dia, o sentimento que ela tinha que no dia seguinte não teriam o que comer, fazia com que ela compulsivamente comprasse comida e guardasse em casa. Às vezes nós precisamos de uma cura na nossa alma. Às vezes nós precisamos de trabalhar o nosso coração para nos libertar dessas memórias, libertar dessas lembranças, e também, muitas vezes, especialmente quando nós estamos falando em acumular bens, nós precisamos ter confiança em Deus. Confiar que Deus é quem nos supre. Confiar que o Senhor não vai deixar faltar nada. Confiar que Deus, a cada dia, Ele vai suprir as nossas necessidades e Ele vai trazer para nós aquilo que precisamos. E sabe de uma coisa interessante que eu fico pensando? Que Deus sempre nos dá o que precisamos, na medida que precisamos. Se somos fiéis a Ele, se formos fiéis, Ele sempre vai dar. Nós não precisamos ficar angustiados. Talvez você esteja dizendo, mas isso não acontece comigo. Talvez você precise rever a sua relação com Deus.
Talvez você precise rever a sua busca com Deus, a sua vida, a sua própria vida de integridade, de santidade, de fidelidade a Deus para receber aquilo que você está pedindo. E uma outra coisa que eu tenho aprendido ao longo desses 40 anos de convertida, andando com o Senhor, Deus só vai nos dar aquilo que vai trazer bênção para as nossas vidas. Deus não vai trazer nada para nós que vai nos fazer ter problemas. Ele não vai permitir. Na verdade é o seguinte, o que eu entendo é a vontade permissiva de Deus. Algumas pessoas pedem tanto algo que Deus dá. Mas no amor dele, a graça dele, no cuidado que ele tem para nós, ele nos dá aquilo que precisamos, aquilo que vai nos trazer bênção. Porque algumas vezes, algumas pessoas insistem tanto em ter algo, que na verdade será um problema lá na frente. Então, nós precisamos de verdade pedir a Deus que o Senhor supra cada uma das nossas necessidades. E aí tem o outro lado dessa questão. E o outro lado dessa questão é ser grato. Agora, algo muito importante. O outro lado, ou uma outra maneira, ou uma necessidade premente que temos de simplificar o nosso mundo é sermos gratos. Gratos com aquilo que temos, gratos com aquilo que Deus nos deu. E eu gosto do que Paulo diz lá em Filipenses 4. Estou grato, aprendi a ser grato com Deus, para Deus, com toda e em qualquer situação. Sabe, algumas pessoas, elas são muito angustiadas, elas são muito entristecidas e muitas vezes insatisfeitas, porque exatamente aquilo que elas conseguem ter não é realmente o que elas precisam ou o que elas acham que precisam. E na verdade, algo que a gente precisa desenvolver é uma gratidão tão profunda no nosso coração, ter algo na nossa vida de olhar ao nosso redor e dizer: Deus, obrigada, obrigada pela casa que eu moro, obrigada pelo carro que eu tenho, obrigada por tudo aquilo que eu já conquistei. Muitas vezes a questão da gratidão está ligada às pessoas que nos rodeiam, estão ligadas às pessoas com quem nós nos envolvemos ou às pessoas que Deus nos deu, não é? Nossos pais, nossos familiares. Mas quando nós estamos falando de simplificar, e eu entendo que quando nós decidimos a viver uma vida mais simples, eu não estou dizendo que a gente não pode usufruir do conforto, não pode usufruir da tecnologia, não pode usufruir de todas as coisas que estão ao nosso dispor. O que eu estou dizendo é que a gente não pode viver e não deve viver angustiado, sofrendo, numa busca sem fim de ter dinheiro simplesmente para conquistar coisas que muitas vezes nós vamos olhar e vamos ver que nem usamos e que ficaram lá paradas e que não tem nenhum valor. Então, a gente precisa simplificar o nosso mundo. Simplificar olhando a nossa volta. Ter aquilo que nós temos é suficiente. Saber que aquilo que Deus nos tem dado é muito bom, é suficiente para nós e nós devemos ser gratos. Buscar, conquistar sim, e até ir em busca das bênçãos que nós queremos, de melhorar, mas desde que isso não afete a nossa família. Quantas pessoas eu tenho ouvido que vivem só para o trabalho, não tem tempo para os filhos, não tem tempo para a esposa, não tem tempo para si mesmo, é trabalho, sai do trabalho, leva um trabalho para casa, leva um trabalho para a cama. Então não tem conversa, não tem diálogo em casa, não tem um tempo de lazer, porque precisam trabalhar e trabalhar mais, porque as contas, e assim vivem. Numa constante roda viva de pressão e de opressão, na verdade, porque não tem paz. E até, o que é pior, o adoecimento. Um adoecimento que não é só no corpo, é um adoecimento que surge na alma, porque a angústia, a falta, o anseio, a tristeza e muitas vezes as frustrações fazem com que uma alma fique adoecida e contamine todos ao seu redor. Nós queremos colocar ordem no nosso mundo particular. Nós precisamos reorganizar o nosso mundo. Nós precisamos ser gratos com aquilo que Deus tem nos dado. Nós precisamos ser gratos com todas as bênçãos e por todas as bênçãos que temos recebido de Deus. Mas para isso nós precisamos começar algo bem definitivo e é com essa reflexão que eu gostaria de terminar o nosso encontro. Nós podemos simplificar o nosso mundo e nós precisamos pensar
E para isso nós temos que realmente, de uma forma muito decidida, fazer uma lista das nossas prioridades. Quais são elas? O que eu desejo? O que eu quero para mim? O que eu busco para mim? As minhas prioridades, elas serão prioridades que vão me trazer bênçãos, são prioridades que vão me trazer benefícios para mim e para minha família. As minhas prioridades me dão a capacidade de viver num mundo mais simples, de uma forma mais simples, ou para ter aquilo que eu preciso me desgastar, eu preciso adoecer, eu preciso perder da companhia daqueles que eu amo. Simplifique a sua vida. Aproveite o que você tem hoje para viver. Aproveite e viver o melhor que Deus tem para você. Simplifique o seu mundo particular. Comece arrumando a sua casa e arrumando as suas coisas, arrumando o seu guarda-roupa se for preciso, tirando tudo aquilo que não precisa e do seu coração, tirando tudo aquilo que está aí entulhando, fazendo você sofrer, fazendo você adoecer e fazendo ter uma vida complicada. Que Deus possa lhe dar graça, que Deus possa lhe ajudar, que Deus possa lhe fazer realmente viver uma vida absolutamente descomplicada, porque é isso que Deus quer de nós. Amanhã nós vamos estar de volta com o pastor Rubens trazendo a mensagem para o seu coração. E nós queremos buscar a profundidade de Deus, ir muito mais além na intimidade com Deus e sair da mediocridade realmente, começando com a primeira das disciplinas que falaremos depois dos nossos outros programas. Nós estaremos continuando, vamos dar continuidade para falar desses assuntos. Só que hoje o meu desafio é descomplique o seu mundo, simplifique a sua vida e certamente busque a Deus. Há um texto maravilhoso em Colossenses 3, capítulo 1, que diz que nós agora, em Cristo, devemos olhar para cima, olhar para as coisas lá do alto, onde está o Pai das luzes e de tudo aquilo que é bom, aquele que nos dá todas as coisas. Que Deus possa te abençoar, que você possa ficar com essa imagem desse lugar bonito, ter uma noite de descanso, amanhã amanhecer renovado, estar conosco à noite no Caminho, Verdade e Vida e conosco no Divã com Deus, numa próxima oportunidade. Deus te abençoe.